Olá, queridos e queridas, nós vamos aí para mais uma aula de introdução bíblica, aula número 6. Nós vamos trabalhar hoje sobre o tema inspiração e iluminação bíblica e já estamos caminhando numa crescente, aprendemos um pouco sobre a revelação de Deus, aprendemos um pouco sobre o registro dessa revelação e hoje nós vamos tratar aí de forma mais detalhada essa questão da inspiração e iluminação bíblica, tá certo? Mas algumas verdades nós precisamos destacar logo de imediato na nossa aula para nós caminharmos e avançarmos aí nas nossas convicções, nas nossas considerações na aula de hoje. A Bíblia ela é e continuará sendo a palavra de Deus para todas as gerações, tá certo? Por que ela continua tendo a mesma veracidade, o mesmo poder, perpassando gerações? Justamente por conta da sua inspiração divina, tá certo? Nós exemplificamos isso na última aula, onde eu pude dizer que alguns livros eles saem de cena, né? Justamente por conta do tempo. Algumas atualizações no mundo da literatura, no mundo da língua portuguesa chegam e algumas literaturas ficam desqualificadas, mas quando se trata de Bíblia, tá certo? Essas regras elas nunca deixam de ser atuais, tanto que nós podemos hoje recorrer aí à Bíblia Sagrada para diversos assuntos e a temos, como tratamos na aula passada, como o nosso manual de regra infalível e inalterável de fé e prática para a nossa humanidade. Então, nós precisamos ter isso em mente. A Bíblia ela continuará sendo, o tempo que for passado, ela continuará sendo a palavra de Deus justamente por conta da inspiração. Uma vez que essa inspiração é muitas das vezes negada, mal interpretada e apresentada, ela requer a nossa atenção especial. Então eu sempre gosto de me ater a algumas definições para nós caminharmos sempre aí e guardarmos essas definições na nossa mente, para quando precisarmos recorrermos a essas definições. Então, revelação e inspiração não significam a mesma coisa, nós precisamos ter isso em mente. As pessoas às vezes falam assim, é um linguajar muito evangeliquez, né? Não, o pastor hoje recebeu uma revelação nova acerca da palavra. O pastor hoje recebeu uma revelação especial de Deus acerca de determinado assunto. Querido, isso não procede. Nós já vimos em aulas anteriores que revelação ela foi dada em um tempo específico e foi concluída na pessoa de Jesus, né? E nós temos hoje aí a Bíblia como revelação escrita para nós, e tudo aquilo que nós precisamos está contida nela, tá certo? Então revelação e inspiração, elas não significam a mesma coisa, mas são palavras de sentido afins, que se entrelaçam na produção da palavra de Deus. Então o que é revelação? Revelação é a atividade de Deus em que Ele e seus propósitos se tornam conhecidos do homem. Nós já tratamos essa questão da revelação de forma direta em aulas anteriores, mas eu gostaria também de destacar nesse momento agora. Então revelação é a atividade de Deus em que Ele e seus propósitos se tornam conhecidos de Deus. Então hoje nós veremos o que é inspiração e as suas particularidades. Então o que é inspiração? Tá certo? O que é inspiração bíblica? E aí eu tenho uma definição que eu gostaria que você guardasse, uma definição de Webster, que diz o seguinte: é a influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura de erro. Olha que definição interessante. É a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente do homem, tá certo? Pela qual os profetas, os apóstolos e os escritores sacrossantos foram habilitados a exporem a verdade divina sem nenhuma mistura de erro. Dessa maneira, a palavra de Deus ela recebeu autoridade divina, garantindo a exata transferência da revelação de Deus através da linguagem humana. Você vê que o interessante é nós pensarmos que
cada vez que nós estudamos um pouco mais acerca da Bíblia, da revelação máxima de Deus, nós percebemos que Deus ele não abandonou a sua criação, tá certo? Ele está sempre preocupado em se revelar, em deixar isso registrado, para que as pessoas tivessem oportunidade de ter o contato com essa palavra e por ela serem transformados. Então ele não abandona a sua criação, tá certo? Ele simplesmente, à medida que a humanidade caminha, ele deixa isso registrado e revelado para o aprendizado de todas as gerações vindouras, né? Então isso é muito fantástico nós pensarmos em que Deus ele também não usa uma linguagem de repente divina, uma linguagem celestial, uma linguagem que nós não teríamos condição nenhuma de alcançar. Ele faz questão de deixar isso registrado para nós na linguagem humana, justamente para termos condições de alcançar tudo aquilo que ele tem para nós através da Escritura Sagrada. Como sempre usamos, eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos para nós fixarmos esse conteúdo, esse contexto aí acerca da inspiração nas nossas anotações, nas nossas convicções. O primeiro deles está em 1 Coríntios, o versículo escrita do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz assim, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha só que interessante, a própria palavra assegurando a sua veracidade. O apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 2, verso 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, palavras que são ensinadas pela sabedoria divina, sabedoria não humana, mas conferida a pessoas espirituais por Deus, tá certo? Uma segunda palavra que nós vimos também na aula anterior, palavra de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí também caminhamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então a importância de nós entendermos a veracidade dessa inspiração é que ela é vinda de Deus realmente, dada a homens fiéis através do Espírito Santo, para nós entendermos aí por que ela perpassa os séculos, porque ela tem tanto poder para transformar, tem poder para trazer libertação ao cativo e tantas outras coisas mais que nós vimos na aula anterior, tá certo? Então, algumas coisas que nós precisamos avançar. Pode-se afirmar que existe nela uma autoria dupla. E preste bem atenção nessa questão que é muito importante. Ela tem a autoria divina, que nós já estamos caminhando aí conversando, sendo as Escrituras a palavra de Deus, porque se originou dele como expressão da sua mente, né? Como nós vimos aí em Timóteo 3,16, que acabamos de ler agora há pouco, toda a Escritura divinamente inspirada, né? Esse inspirado significa o sopro, soprada por Deus, né? Ela vem da raiz do grego theopneustos, que significa soprada por Deus. Então nós vemos aí a autoria divina e temos também a questão da autoria humana, né? Homens foram escolhidos por Deus para receberem dele aquilo que queria que fosse escrito. Em 2 Pedro 1,21 se lê, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, né? Esse movidos aí significa o que? Eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a autoria divina e também vejo a autoria humana, tá certo? Não é nenhuma heresia considerar que homens escreveram a palavra, mas foram homens fiéis, homens escolhidos por Deus,
homens que foram, como vemos aqui em 2 Pedro 1:21, falaram sendo movidos, né, conduzidos pelo Espírito Santo. A coisa não foi feita de qualquer forma, tá certo? Então, eles foram conduzidos. Então, nós vimos a questão da autoria, a autoria divina e também a autoria humana. Mas existem algumas teorias sobre a inspiração divina que nós precisamos conhecer. E dentro dessas teorias, nós identificarmos qual é a teoria correta que nós seguimos. Então, de repente, você em algum momento já ouviu alguma coisa desse tipo, teve dúvida, mas vai ter a sua dúvida sanada agora e vai saber qual é a teoria que você segue, deve seguir como cristão, tá certo? Nós, como batistas, devemos seguir aí essa teoria de inspiração para a nossa vida cristã. A primeira delas é a inspiração natural, tá certo? Diz que não existe nenhum elemento sobrenatural na inspiração, que a Bíblia foi escrita por homens talentosos. Olha só que situação um pouco complicada, né? Então essa é a inspiração natural, que eles consideram que não há nas Escrituras nenhum elemento sobrenatural e que a Bíblia somente foi escrita por homens talentosos, né? Como um bom escritor do nosso tempo de hoje. Então essa é a inspiração natural. Existe também a inspiração mística ou iluminativa, que afirma que os escritores bíblicos eram cheios para escrever como qualquer salvo nos dias de hoje pode ser. Então, isso daí também é algo muito delicado de se afirmar, que os escritores eram cheios para escrever como qualquer salvo nos dias de hoje pode ser. Então, isso aí é muito delicado, porque tem todas aquelas particularidades que nós conversamos, né? A questão do contexto social, a geografia, o tipo de escrita, tudo isso nós vimos, os detalhes que Deus usou, né? E todas essas particularidades de cada escritor, Deus separou e unificou, né? Os escritos sagrados, embora houvesse todas essas diferenças. Mas essa inspiração mística ou iluminativa afirma que os escritores bíblicos eram como qualquer um de nós hoje, que por sermos salvos poderíamos escrever qualquer coisa aí acerca de Deus. Então não é também a teoria correta que nós precisamos seguir. Há também a inspiração mecânica ou teoria da ditação, conhecida como teoria da ditação. Ela argumenta que os autores bíblicos foram usados mecanicamente, escreviam à medida que Deus ia ditando. Apenas algumas passagens foram ditadas, e aí eles usam muito a questão dos 10 mandamentos. Também é uma teoria falsa, é uma teoria que não se baseia, não tem suas bases sólidas, argumentações sólidas, dizendo que à medida que foram escritos de forma mecânica, e à medida que Deus foi ditando, né? E ditando poucas coisas, e eles enfatizam muito a questão dos 10 mandamentos, tá certo? Também tem a questão da inspiração parcial, a teoria da inspiração parcial. Diz que apenas aquilo que não era conhecido do homem foi inspirado. E aí um exemplo disso é a criação, ou mesmo alguns conceitos espirituais. Então, essa inspiração parcial argumenta que só parte da Bíblia ela é inspirada, tá certo? Dizendo que só aquilo que não era de conhecimento do homem é inspirado por Deus, então por isso inspiração parcial. Também essa teoria não está correta. Também nós temos a inspiração conceitual, que fala que só os conceitos e não as palavras foram inspiradas. E exemplo disso é o quê? Pecado como a violação dos direitos de Deus, que o sangue de Jesus salva. Então, essa inspiração conceitual fala que só os conceitos e não as palavras foram inspiradas, né? Ela separa por blocos, conceitos. O conceito A, o conceito B, esses são inspirados, mas o restante, nada daquilo que foi escrito na Bíblia é inspirado por Deus. Também vemos a questão da inspiração gradual, que autores bíblicos foram mais inspirados que outros autores. Também é algo que não se sustenta, justamente porque
porque foi o que eu falei, as diferenças deles nos mostra que não houve nenhum tipo de preferência. A única coisa que Deus lançou mão certamente eram porque eram homens fiéis, tá certo? Acredito que Deus não pegou, de repente, alguém em pecado ou alguém que não estivesse dentro da visão do que Deus pretendia para a posteridade, para esses escritos mais à frente. Então Deus ele pega, separa esses homens fiéis e os coloca para produzirem esses escritos sagrados, tá certo? Então não houve mais ou menos inspiração, tá certo? Todos eles foram usados de forma igualitária, tá certo? O que também quebra essa questão da inspiração gradual. E a inspiração neo-ortodoxa, que argumenta que os autores humanos só poderiam produzir um registro falível. Logo, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ela não é a palavra, entendeu? Ela só contém. Então, também é algo que não se sustenta, uma argumentação que não se sustenta, porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é, em sua totalidade, a palavra de Deus, o registro da revelação, daquilo que Deus tinha na sua mente e os seus propósitos para o homem. Então, a Bíblia é o registro da revelação, a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. E por último, a teoria que nós seguimos, que eu gostaria de destacar, que é a teoria da inspiração verbal plenária. Essa é a verdadeira doutrina da inspiração das Escrituras. E significa que cada palavra, aí eu abro parêntese para a questão verbal, e todos os assuntos, abro parênteses para a questão plenária, formados por ela são de inspiração divina. Essa cosmovisão está pautada em 5 pilares importantes para o nosso entendimento. Então, essa teoria da inspiração verbal e plenária é a que nós acreditamos, é a que nós seguimos. E para nós entendermos melhor ela, para que você entenda melhor ela, nós temos aí 5 pilares que a sustenta, que eu gostaria de conversar um pouquinho, de passar para vocês também. O primeiro pilar que a gente precisa entender é que o primeiro é que significa que todos os livros da Escritura são inspirados por Deus. Não há nenhum deles que tenha qualquer autoridade ou necessidade menor que o outro. Então, todos os livros das Escrituras têm a sua direção dada por Deus, é inspirada por Deus. Nenhum é codependente do outro, ou mesmo recebeu menos inspiração, tá certo? Não. Todos os livros da Escritura e nenhum outro são inspirados por Deus, tá certo? São revestidos de autoridade e não há necessidade de nenhum complemento, como eu já disse, em aulas anteriores, nenhum complemento humano com relação aos escritos sagrados. Então esse é o primeiro pilar. O segundo é que a Escritura é inspirada nos diferentes tipos de literatura que apresenta. Então, que tipos de literatura que a Bíblia Sagrada apresenta? História, poesia, cartas, profecia. Então você vê que tudo foi dado por inspiração de Deus. Então é interessante você ver que, embora alguns, por exemplo, vou botar um exemplo, o livro de Cânticos ou Cantares, como alguns gostam de usar o nome, as pessoas veem um livro, costumam dizer que é um livro muito erotizado, mas dentro daquele livro você percebe a ação de Deus dentro de um relacionamento, olhando a figura do noivo e da noiva, a preocupação de Deus de colocar ali, através da figura do homem e da mulher, muitos princípios que nós podemos levar para a nossa vida conjugal e para tantas outras circunstâncias da vida, tá certo? Então, dentre tantas formas de escrita que a Bíblia oferece, como nós vimos, por exemplo, você percebe na história de Israel, no tempo de Juízes, por exemplo, o quanto Deus se preocupou levantando juízes nos períodos específicos para tratar de um pecado específico, para tratar de um problema específico, e você aprende ali naquele escrito histórico, você pega ali o livro de Salmos, por exemplo, e percebe quantas coisas
quantos lamentos, inclusive, né? Quantos cânticos de vitória você tem ali e aprende através do livro de Salmos. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro recheado aí de situações que, inclusive, o mundo empresarial utiliza o livro de Provérbios como base para muitas empresas aí, tirando conceitos dali. Então você vê que as formas literárias diferenciadas que nós encontramos em todo o escrito bíblico, todos eles foram inspirados por Deus e têm uma mesma direção, como nós conversamos. Antigo Testamento, Jesus virá, e Novo Testamento, Jesus veio e breve voltará, tá certo? O terceiro pilar que nós podemos tirar aí, dentro dessa teoria da inspiração verbal e plenária, significa que a Escritura é inspirada também em todas as questões de ciência, biologia, história e geografia, tá certo? Nós vimos até, se eu não me engano, na aula passada, nós conversamos sobre isso. Então, vemos aí a questão, a Bíblia argumentando sobre ciclos hidrológicos, sobre a Terra ser redonda, sobre várias questões que a ciência posteriormente veio a argumentar, a Bíblia ela já colocava. Então a Escritura ela é inspirada também em todas as questões de ciência, biologia, história e geografia, tá certo? A crença que Deus é o inspirador da Escritura é o grande criador e exclui essa questão da crença, né, de Deus como inspirador, ela exclui qualquer possibilidade de acreditar que a Bíblia seja incorreta. Então nós vemos aí acontecer tantas coisas. Se você vê, eu acho que também usei esse exemplo na aula anterior, Lucas capítulo 24, alguns escritos ali, nós acreditamos até que pensamos na possibilidade de Lucas ter sido escrito ontem, ou anteontem, ou semana passada, de tantas coisas atuais que nós vemos, né? Então nós vemos aí essa questão da inspiração acontecendo de forma argumentativa, convincente e real, mesmo antes da ciência tentar comprová-la de forma efetiva. O quarto pilar significa que a Escritura é plenamente inspirada em todas as questões que pertencem à nossa vida. Não existe mandamento ou requerimento da Escritura que sejam antiquados ou culturalmente ultrapassados. Então foi o que eu falei, perpassa o tempo. As leis elas são mudadas, os artigos, os decretos são mudados, mas você percebe que tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos oferece não perde a sua validade. Então isso é muito importante nós observarmos. O fato de nós termos a Bíblia como nosso manual de fé e conduta é um ponto a nosso favor justamente por conta disso, porque ali nós temos os princípios que ultrapassam todo e qualquer tempo. Então nós não precisamos nos preocupar, ela não é ultrapassada, foi o que eu falei, né, acerca de Antigo e Novo Testamento. Não há questão de por ser Antigo Testamento, ele é antigo, não serve. Não é esse o sentido, é Antiga Aliança e Nova Aliança. Então nós percebemos aí que, embora registrada por homens há tanto tempo atrás, nós vemos o procedimento de Deus de forma muito especial, colocar ali situações, leis, mandamentos, tantas coisas que nós podemos extrair para a nossa vida hoje, e assim a faz plenamente inspirada em questões que pertencem à nossa vida também. E quinto e último, significa que a gramática, o vocabulário, a sintaxe da Bíblia são inspirados. Faz diferença que Deus tenha dito descendência e não descendências, em Gênesis capítulo 17, verso 7, por exemplo. Faz toda a diferença do mundo o fato de sermos justificados pela fé ou mediante a fé, mas não por causa da fé. Então, cada letra, cada palavra e sentença são importantes e devem, portanto, ser cuidadosamente traduzidas, estudadas, entendidas. Então, nós vimos aí ao longo desse nosso estudo que a Bíblia ela é a palavra de Deus porque é o registro de sua revelação ao homem. Aprendemos que esse registro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e hoje veremos que a manifestação de Deus na atualidade
é dar ao homem condição de olhar para essa palavra e compreendê-la nas suas particularidades. Aí isso nós chamamos de iluminação. Aí é que está a diferença. Revelação, então, Deus ele registra o que está na sua mente, os seus propósitos, mas a partir desse momento do seu registro, ele pega e faz com que o homem, nesse tempo, vivendo essa época, observe esse texto e consiga compreendê-lo em suas particularidades e retire dele valores para a sua vida, não só a sua vida de forma singular, mas a sua vida de forma comunitária, tá certo? E tem aí excelência de vida, tá certo? Essa vida abundante que Deus deseja que tenhamos. Então, nós precisamos aí entender essa palavra, e quando nós buscamos o entendimento dessa palavra, aí sim é inspiração. Lembra que eu comecei a aula dizendo? Existe uma diferença de revelação e inspiração. Aí sim, se você de repente assiste aquela mensagem que tocou o teu coração, você vai falar, olha, o meu pastor hoje estava iluminado. Aí você vai usar a palavra correta dizendo que ele estava iluminado, porque Deus abriu a mente dele, abriu o coração dele, trouxe para ele algo novo, algo diferente dentro daquela palavra para contextualizar com o seu tempo e trazer a mensagem, de repente, para aquele dia, para aquela ocasião. Mas, para relembrarmos, eu quero destacar as definições que nós estudamos aí, para que possamos compreender a dinâmica de Deus e a manifestação da sua mente a nós. Então vamos lá. Revelação é a atividade de Deus em que ele e os seus propósitos se tornam conhecidos do homem. Isso é revelação. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura. E agora, a iluminação, que nós vamos tratar bem rapidinho. Iluminação é o ato pelo qual o Espírito Santo capacita aos que leem a Bíblia com o objetivo de entendê-la e aplicá-la às suas vidas. Vamos argumentar acerca da Bíblia também, para não ficar só nas palavras do pastor. 1 Coríntios 2, verso 12, diz assim: e nós temos recebido o Espírito, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vou repetir. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Lucas 24, verso 32 e verso 45, olha o que diz. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então você vê que a iluminação é algo diferente. A iluminação é quando às vezes você, de repente até no momento de devocional, não necessariamente preparando uma pregação ou uma saudação, mas no momento especial onde você está ali lendo a Bíblia, Deus ele toca a tua mente, toca o teu coração, e dali você retira algo que até então se torna inédito para você. Você nunca ouviu em lugar nenhum pregador tocou. Então isso é iluminação, tá certo? Ele vai trazer, ressaltar no texto um valor ou alguma coisa para você aprender, e que não vale só para você, de repente vale para aqueles que estão à sua volta também, ou que ouvirão a sua mensagem, né? A iluminação ela não se limita apenas a questões comuns, mas pode atingir as coisas mais profundas de Deus. Aí nós vimos, para argumentar essa fala, nós vemos aí escrito 1 Coríntios 2,10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, Deus, ele através do Espírito Santo, ele toca o coração, as profundezas do coração do homem, e revela ao homem aquilo que é no seu coração também. Então, não é a gente costuma dizer que não é uma voz
falando audível e exteriormente, né? Igual muita gente fala, eu ouvi uma voz. São experiências, tá certo? Cada um tem a sua e não vamos desconsiderar aqui. Mas iluminação é o despertar da mente do coração para a compreensão das Escrituras. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, não é de repente essa falácia toda que as pessoas falam por aí, que colocam, né, como algo místico acontecendo. Não é isso, é você ter a sua mente aberta para alguns valores que estão ali nas entrelinhas da Bíblia, né? E esse despertamento do Espírito, ele tem que ser muito preservado através de uma vida santificada, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a voz que nós ouvimos não é a voz de Deus, pode ser a voz do nosso próprio coração. Então pensamos que aquela iluminação ou que aquilo no texto está nos ressaltando e chamando a atenção é Deus falando conosco, mas muitas das vezes nós estamos querendo argumentar alguma coisa que queremos com a palavra de Deus. Então por isso é algo muito delicado. Por isso o convite é sempre para o quê? A questão da iluminação é sempre para aquelas pessoas que estão em comunhão com Deus, que estão fazendo as suas devocionais, que estão em comunhão com a sua igreja, que procuram cumprir os mandamentos de Deus para a sua vida, né? Então essas pessoas costumam ter de forma clara a ação do Espírito Santo na sua mente e no seu coração, esclarecendo a palavra de forma sobrenatural. Por isso é que às vezes você assiste uma pregação e diz, olha, da onde esse pastor tirou, da onde esse irmão, esse pastor, esse apóstolo, da onde esse bispo tirou isso, que eu nunca ouvi isso. Justamente porque é a questão da comunhão dele com Deus, aquilo que Deus tem falado com ele, e essa iluminação ela se torna efetiva quando a pessoa tem uma vida em santificação. Agora ela pode também ser prejudicada pelo pecado, tá certo? Pois é dito que o cristão que é espiritual discerne todas as coisas. Então, vamos ver lá, 1 Coríntios 2,15 diz assim, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Ao passo que aquele que é carnal não pode receber as verdades mais profundas de Deus, que são comparadas ao alimento sólido, né? O apóstolo Paulo ele costuma sempre dizer isso, a questão do alimento sólido. Então, o que nós vimos hoje? Vimos essa questão da inspiração, vimos as teorias da inspiração aqui verdadeira para nós, que é a teoria da inspiração verbal plenária. Nós vimos os 5 pilares que ela se sustenta e nós vimos essa questão da iluminação, desmistificando um pouquinho aí essa questão que muitas pessoas falam aí, que as pessoas receberam uma revelação nova através da Bíblia Sagrada, onde ao invés de revelação nova, disse iluminação, e aí nós tiramos aí um pouco desse misticismo acerca da iluminação. Espero ter contribuído com a sua fé, que Deus abençoe sua vida e até uma próxima aula. Deus abençoe sua vida.